Paz do Altíssimo seja convosco, amém? Vamos abrir com chave de ouro e fechar também, né? Porque o Novo Testamento completinho fundamenta o conceito conhecido como sacerdote. Vamos então em Filipenses capítulo 2. Vamos ler alguns versículos referentes, em nome de Jesus. No versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória. Então, é uma ordenança, nos pedindo para que nada, seja atitude ou palavras, ou adjetivos, que possamos dar a alguém, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento que houve em Cristo Jesus? Está aqui, o versículo 6. Que sendo ele, Jesus Cristo, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo o nome. Pois bem, nesse versículo 6, está dizendo que o próprio Deus, se humilhando como Jesus, não se usurpou ser igual a Deus. O que significa usurpar? Isso é apossar de algo que não lhe pertence de forma lícita. É violentar, é uma desonestidade. Isso é o conceito de usurpar. E no versículo 7 completa: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E em Marcos capítulo 10, versículo 43, vai confirmar. Mas Jesus chamando os discípulos, Tiago e João, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, sobre as pessoas. Mas entre vós, ele dá uma ordem, ele fala com Tiago e João. Mas entre vós não será assim. Não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Não tem como, alguém não querer esganar Jesus por essa palavra. E hoje em dia não é diferente. No entanto que já passei por situações assim, Aonde eu estava ministrando a palavra de Deus, o líder se levantou do púlpito, pegou um antitranspirante de spray e ficou para lá e para cá, desesperado, andava para lá e para cá, com aquele spray nas axilas sendo aplicado. Meu Deus! E então percebi que essa palavra viva, ela incomoda tanto a esse ponto, a esse nível,
que me dá cada dia mais certeza, né, dessa veracidade da palavra de Deus. Mas vamos nós. Então, no Novo Testamento, a figura sacerdote, a figura do sacerdote, ela muda radicalmente em relação ao Antigo Testamento. O sacerdócio levítico é substituído por um conceito duplo e central. Jesus, como sumo sacerdote eterno, ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. E oferece a si mesmo como sacrifício perfeito e definitivo na cruz. E por isso, agora, todos os cristãos são considerados sacerdotes. Eles têm acesso, nós temos acesso direto a Deus e devemos oferecer, né, esses sacrifícios espirituais. Que sacrifícios são esses hoje? São louvores, boas obras em primeiro lugar. As boas obras, ela já é um louvor a Deus. E tempo e a própria vida, né? O sacrifício de hoje é o nosso tempo para Deus. É a nossa própria vida. E aí fica difícil de uma pessoa considerada pastor, né, que se autodenomina pastor, principalmente os que se denominam pastores, apóstolos, bispo, isso e aquilo, eles não aceitam essa palavra porque eles querem ser os príncipes, como foi relatado nos outros versículos que eu li. Jesus, né, falando para Tiago e João, eles querem ser príncipes, eles querem ser autoridades sobre as pessoas. E a palavra de Deus no Novo Testamento, ela condena isso. Então eles vão sim nos perseguir, justamente porque nós somos considerados sacerdotes. E aí vai retificar com essa palavra que todos são servos e nós devemos nos colocar como inferiores diante de todos. Olha o paradoxo. E então, o próprio líder, esses líderes de hoje em dia, eles simplesmente se sentem na condição de maiorais. Eles se sentem na condição de superiores, né? De ungidos, uma unção especial. É assim que eles se sentem, ungidos de uma forma especial. E sendo que isso foi generalizado para todos que o adoram em espírito e em verdade. E por isso que aqui em casa, minha própria mãezinha, que não era considerada pastora, não tinha pretensão nenhuma, quando eu abria a boca para falar dessa palavra, ela não aceitava e me perguntava: quem é você para querer saber mais do que um pastor? E o que diz a palavra de Deus sobre o pequeno, né? Sobre aquele que se humilha, que ele iria exaltar. E infelizmente, minha mãezinha falava isso para mim, porém eu sei que era por inocência dela, né? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. E é o que a palavra de Deus afirma: por isso o povo tem perecido. Porém, essa ignorância, ela é diferente de um coração orgulhoso, de um coração prepotente,
Nós vemos toda essa prepotência a partir do momento que eles não recebem essa palavra, pela própria inveja, pelo próprio orgulho e etc. Mas como não querem se humilhar, resumindo aqui, nós vamos presenciar a terra sacudir, a terra vai tremer, aonde nós nem imaginamos, aonde a própria ciência diz que isso não pode acontecer em tal lugar. E aí nós vamos ver tudo mudar para o nosso próprio bem, para a nossa humilhação, para a nossa compreensão, para a nossa humildade e aperfeiçoamento para morada no céu. Amém. Paz do Senhor.